Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de especialização em gestão, supervisão e orientação escolar. A disciplina de hoje é a disciplina de Políticas Públicas e Legislação Educacional, que será ministrada pela professora Rosiane. Lembro que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada. Posteriormente, o vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na plataforma EAD. Professor, excelente trabalho. Turma, boa aula. Obrigada, professor César. Então, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula. É muito importante falarmos de políticas públicas e legislação educacional, certo? Então, eu vou ler aqui a ementa para vocês, para que vocês possam entender o que nós vamos trabalhar nesses nossos 4 encontros, tá bom? Então, a nossa ementa, ela cita o seguinte: conceito de políticas públicas no enfoque dos programas e projetos, o estudo das políticas e os modelos da relação Estado-sociedade, a comparação entre os enfoques de avaliação e de análise de políticas públicas, conceito de legislação educacional, a trajetória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1960 à atualidade, as mudanças da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, aspecto da legislação, as principais leis da educação, o Plano Nacional de Educação e o currículo e diretrizes curriculares nacionais, legislação da educação e a distância, legislação à distância e legislação da educação profissional. Então, essa é a ementa que nós vamos desenvolver nesses nossos encontros. Eu sou a professora Maria Rosiane Gonçalves de Menezes, já trabalho com esse componente há algum tempo no IDAAM, uma instituição de referência nossa no estado do Amazonas, e sou formada em filosofia e sou formada em pedagogia. É um prazer estar com vocês nesse momento. Fiquem bem à vontade, podem questionar, trazer as experiências de vocês, apresentar exemplos, tá certo? Nós vamos dialogando aqui nesse nosso encontro de hoje. Isso é muito importante nessa especialização que vocês escolheram, porque vamos imaginar um gestor de uma escola, um coordenador pedagógico que não entenda, vamos dizer, da parte legal da educação. Precisamos entender, porque até mesmo para conduzirmos o currículo na escola, conduzirmos a parte da organização do trabalho pedagógico em uma escola, nós temos que ter esse entendimento da parte da legislação educacional, certo? Os documentos da escola, eles perpassam, né? Até uma portaria que nós tenhamos que fazer também tem o significado de um documento legal, o regimento da escola, o PPP, o horário da escola. Então, todos esses itens nós temos que entender da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos que ter esse entendimento da organização, da estrutura do ensino brasileiro, certo? Então, é nessa perspectiva que esse componente curricular ele vem para contribuir com essa formação dos senhores, tá bom? Então, fique bem à vontade, nós vamos dialogando. Eu acredito que os colegas eles vão
né? Vocês são quantos, mais ou menos, na turma? Alguém sabe citar quantos são? Eu tenho certeza que Eu não sei, professora. daqui a pouco eles estarão entrando também, certo? Mas é bom que, caso quem tenha problema com a internet ou não podendo assistir hoje, vai ter como assistir pelo vídeo. Professora, certo? lá no grupo, ao todo, com os professores e tutor, são 21 alunos, 21 pessoas lá. Aqui são Legal. 16, Legal, efetivamente, então. 16 alunos, tá? Tá ótimo. Então, vamos, primeiramente, iniciar esse nosso bate-papo. Se eu perguntar para vocês o que você entende, qual a definição que você daria para políticas públicas, seria uma primeira pergunta para nós iniciarmos a nossa conversa. O que é políticas públicas no entendimento de vocês? Quem gostaria de colocar assim esse seu entendimento? Podem ficar à vontade, aqui é um espaço de aprendizagem. Ninguém quer colocar? A outra seria legislação educacional. O que você entende por esse item, né? Legislação educacional. O que envolve? O que vem, assim, quando falamos em legislação educacional, pensa-se em quê? Quem gostaria de colocar aí o seu parecer? Professor, acredito que seja um conjunto de leis e regulamentações que sejam voltadas estritamente à educação. Tipo, bem assim, a grosso modo. Muito bem. É Alisson mesmo o seu nome? Meu nome é Eliton Matheus. Hélio. Muito bem, seu Hélio. Outro colega que queira colocar aí um parecer sobre legislação educacional ou sobre políticas públicas? Não? Então, vamos discutindo a partir dos slides. Certo? Vou passando aqui. Vocês certamente terão ou já têm esses slides. Então, vamos lá. Nosso curso é Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. E essa nossa primeira aula, ela vem, então, nós iremos, nessa nossa primeira aula, trabalhar políticas públicas. A segunda aula, uma comparação entre os enfoques de avaliação e análise de políticas públicas. A nossa terceira aula, a atualização da legislação educacional. E a nossa quarta aula, aspectos da legislação educacional, certo? Deixei passando. Para hoje, então, nós temos como objetivo que, ao final deste nosso primeiro encontro, desse nosso componente curricular Políticas Públicas e Legislação Educacional, o pós-graduando ele será capaz de conceituar políticas públicas, bem como reconhecer a diferença entre as políticas que envolvem programas e projetos, identificando alguns projetos da educação brasileira. Então, é interessante que nós possamos, a partir do encontro de hoje, identificar na nossa política
alguns programas educacionais e alguns projetos educacionais, certo? Isso é possível. Eu tenho certeza que vocês já até conhecem alguns programas, sim, e projetos educacionais. Então, nós vamos conhecer nós vamos ter hoje o conceito de política pública, de acordo com alguns autores. Nós vamos ver os dois enfoques para o estudo da política, né? Das políticas, nós vamos ver os programas e projetos, qual a diferença. Nós vamos ver o estudo das políticas e os modelos da relação Estado-sociedade. Nós vamos conhecer o modelo pluralista, o modelo marxista, o modelo elitista e o modelo corporativista, certo? Esse nosso primeiro encontro, ele é muito importante nesse sentido de nós definirmos esse conceito de políticas e entendermos como é que as políticas públicas, elas se organizam, elas são definidas, elas entram em ação, elas se tornam, né, em projetos, em programas, e qual é a finalidade, o objetivo principal de uma política pública, certo? Tudo bem? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem fazer, bom? Podem fazer pergunta, pode contribuir, fique bem à vontade aí para essa participação. Então, políticas públicas e legislação, nós vamos primeiramente ter esse entendimento que as políticas públicas, elas fazem parte da ciência política, certo? Primeiro nós vamos ter que entender, então, o que é essa ciência política? A ciência política, ela é composta por 3 perspectivas de estudo. E nessa primeira perspectiva, nós vamos ver o quê? O sistema político. É essa preocupação que lá na Grécia, lá nos tempos antigos, Platão e Aristóteles já colocavam muito bem para nós. Vocês já ouviram falar na República de Platão? Já ouviram falar? Então, essa ciência política, ela vem de muitos anos. Quando nós falamos assim desse sistema político, nessas 3 perspectivas da ciência política, a primeira delas, ela está voltada justamente para essa preocupação dos filósofos clássicos, como, por exemplo, Platão e Aristóteles, que trabalhavam esse entendimento de políticas públicas como o bom governo, né? O bom governo e o tipo de Estado que é melhor para proteger a sociedade, para proteger os cidadãos e tornar essa sociedade, tornar os cidadãos felizes, como bem citava Aristóteles. Aristóteles trabalha muito bem essa categoria da felicidade. Então, essa seria a primeira perspectiva, que é o bom governo que vem trazer proporções de felicidade à sua sociedade, aos cidadãos que vivem nessa sociedade. Na segunda perspectiva, nós vamos ver que diz respeito ao próprio processo político, onde as análises elas estão focadas nas decisões, nos processos decisórios, as decisões que os governantes precisam ter para desenvolver suas ações, para desenvolver os programas, para desenvolver os mecanismos necessários para a sociedade. E a terceira perspectiva da ciência política trata das ações produzidas pelo processo político, ou seja, ela analisa o Estado
analisa o governo em ação. Diz respeito à análise de campos específicos, por exemplo, de políticas públicas, nós vamos ter políticas econômicas, políticas sociais, políticas ambientais, políticas da saúde, políticas educacionais. Então, nessa terceira perspectiva, já envolve a ação do governo direcionado ao campo específico. O que é o campo específico? A saúde, a educação, a segurança, ao ambiente, e assim vai. De acordo com Frei 2000, ele coloca muito bem para nós essa explicação. Tá dando para entender? Tranquilo aí? Então, se a ciência política ela tem essas três perspectivas de estudo, nós vamos ver, então, que as políticas públicas elas se constituem em um campo da ciência política, ou seja, falar de políticas públicas, nós vamos estar entendendo que as políticas públicas é um campo da ciência política, que é uma amplitude maior a ciência política. O objeto de estudo da ciência política, o que ela, enquanto ciência política, o que ela vai de encontro? Qual é o objeto de estudo? É a ação dos governos. O objeto de estudo da ciência política é a ação dos governos e ela busca entender como e por que os governos adotam determinadas ações. Por que essa ação para a área da saúde? Por que essa ação para a área da educação? Por que essa ação para a área ambiental? Então, a ciência política, ela busca esse entendimento. Enquanto o objeto de estudo é a ação dos governos, ela vai buscar esse entendimento por que as ações estão determinadas e organizadas de tal forma. Então, as políticas de governo, elas não são neutras, elas não trabalham isoladas, elas não são desenvolvidas de forma isoladas, mas elas se constituem fruto, né, de um processo político no contexto de uma sociedade capitalista de classes. Elas vão se compondo, vão se organizando as políticas, né, de governo. As políticas públicas vão se organizando de acordo com a sociedade onde ela será desenvolvida. No caso, nosso Brasil, nós somos um país capitalista. Então, as nossas políticas públicas, as nossas políticas de governo, elas devem ser organizadas pensando nessa sociedade capitalista. Ok? Então, dessa forma, nós vamos ver que, de uma forma sintética, né, em síntese, as políticas públicas, a política pública, ela pode ser caracterizada como? Ela pode ser caracterizada como um campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação. Ela busca colocar esse governo em ação, como também analisar essa ação. Tá? Essa ação, o governo desenvolve suas ações. Então, é papel dessas políticas públicas entender como é que esse governo coloca em desenvolvimento as ações e também analisar essas ações. Pode uma variável independente e, quando necessário, também as políticas públicas podem propor mudanças. Mudanças por quê? Porque, de repente, um determinado programa ou projeto pode não estar atendendo àquela questão que estava prevista. E as políticas públicas, elas, nas suas análises, após essas análises de que não estão atendendo, elas podem propor mudanças no rumo dessas ações, que seriam as variáveis dependentes.
A formulação de política pública, então, ela constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e suas plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real, de acordo com Souza. Vocês conhecem muito bem que cada, vamos dizer, cidadão que se propõe a fazer parte de um governo, ele tem que propor ações, ele tem que propor à sociedade, no geral, programas, tem que apresentar propostas que serão desenvolvidas. E isso é realizado, e as políticas públicas, elas devem, tá? Elas se caracterizam, então, nessas 3 categorias de verificar essa ação, de analisar essa ação que foi colocada por esse governante, bem como formular ou apresentar mudanças para essas ações, tá certo? Então, esse aí é, vamos dizer, em síntese, o que a política pública ela tem como papel. Colocar o governo em ação, analisar e fazer a formulação, que é propor mudanças, tá certo? A essas ações. Isso aí é bem importante porque nesse primeiro momento nós estamos vendo todo esse contexto geral, para depois nós entendermos como é que as políticas públicas e educacionais elas se desenvolvem e elas acontecem. Como é que elas chegam até nós, que somos professores e educadores, que pretendemos trabalhar na área educacional. Ok? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Então, as ações do governo, eles podem ser amplas, podem ser umas ações amplas, de uma amplitude, vamos dizer, vamos imaginar aqui o estado do Amazonas, para atingir o estado inteiro. Ou pode ser restrita, para atingir, vamos dizer assim, alguns municípios só. Vamos dizer, 10 municípios serão contemplados com o programa X. Né? Ela pode ter uma amplitude ampla ou uma amplitude restrita, centralizada ou descentralizada. Vai depender, tudo isso também, do governo, de como ele essa ação vai ser empreendida. Em uma forma de governo, por exemplo, com traços oligárquicos, um governo, uma oligarquia, que é uma amplitude menor, é uma composição de poucos cidadãos, vamos dizer assim, é uma política voltada para poucos. Então, no momento de um governo, de uma oligarquia, as políticas públicas elas são restritas. E por elas serem restritas, elas tornam-se frágeis e são de caráter unilateral. São de caráter unilateral, muito diferente quando nós falamos de um governo democrático. Já uma política pública voltada para o governo democrático, nós vamos verificar que impera o princípio da igualdade, porque já está dizendo que ele é democrático, a democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, ela tem os seus princípios, e um dos princípios é a igualdade. E, então, nesse governo democrático, as políticas elas são bem mais amplas,
elas são universalistas e, em geral, elas pressupõem a participação da sociedade. Ou seja, elas devem ser constituídas de forma horizontal e não vertical, vindo de cima para baixo. Ela tem que contar com a participação da sociedade. É um exemplo. Ontem, nós estávamos votando na área da educação, nós estávamos votando para o nosso governo federal para colocarem as escolas bilíngues para a comunidade surda. Então, nós já até mandamos para os nossos grupos de professores, estava tendo essa, vamos dizer, essa opinião pública, se havia necessidade ou não da implementação, da implantação de escolas bilíngues para a comunidade, principalmente para atender a comunidade surda. Então, isso é uma consulta. De alguma forma, nós estamos participando dessa política pública que vem a ser implementada, tá? Na área educacional, com a abertura de escolas bilíngues, certo? Então, só para exemplificarmos como é a participação. E eu tenho certeza que também vocês recebem vários links. Olha, está aberto para votação, se vai ser assim, assim, né? Aí você vai lá e vota. É a sua opinião, se você consegue, é contra ou não aquela ação, que pode vir a ser uma ação com o nosso voto, né? Que é a nossa opinião também, certo? Então, esse aí serve como um exemplo. Por exemplo, o ano passado estavam solicitando a opinião pública com relação a políticas, as políticas para as pessoas que apresentam deficiência, a política da educação especial, certo? Então, também temos que pensar nesse governo democrático, onde envolve nós, né, que não estamos diretamente ali, mas nós estamos nessa forma, a nossa participação, ela é necessária. Ok. Então, a função que o Estado desempenha em nossa sociedade, ao longo da história das políticas públicas, ao longo da história da ciência política, nós vamos percebendo e vamos compreendendo que houve, né, de certa forma, mudanças, tá? Então, a função que o Estado desempenha em nossa sociedade, ela sofreu, sim, várias transformações com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar das décadas. Então, no século XVIII e XIX, o principal objetivo das políticas públicas, né, do Estado era o quê? Era a segurança pública, era a defesa externa em caso de ataque de qualquer inimigo. Era, entretanto, o aprofundamento e expansão da democracia, depois é que ela vem se ampliar. Então, vamos pensar, em épocas bem anteriores, nós vamos perceber que tudo estava voltado, essas políticas públicas, para essa segurança nacional, no caso do Brasil, de evitar os ataques dos inimigos, de proteger as terras brasileiras, de proteger a nação, certo? Então, essa era uma política marcante nos séculos XVIII e XIX. No entanto, com o passar da história, nós vamos perceber que com essa expansão da democracia, a democracia e o Estado vai entendendo que tem outras obrigações
que vai acontecendo a amplitude da sociedade, e eles deverão dar conta não só da segurança, mas da saúde, da educação, das questões ambientais, certo? E vai trazendo, de alguma forma, novas perspectivas para que o Estado tenha que dar conta de novas políticas públicas para transformar a sociedade e promover esse bem à sociedade. Tá bom? Temos algum microfone aí aberto. Oi? Ok? Deu para entender, então, o que inicialmente o Estado tinha a preocupação em quê? A preocupação na segurança pública. Depois é que vem passar de muito tempo, né? Com o passar dos anos, vem essa preocupação nas outras áreas. Então, atualmente, nós vamos ver que é comum se afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da sociedade. O Estado, ele tem, sim, a sua preocupação em promover políticas públicas, ações, programas e projetos, eles vêm de encontro a trazer, a proporcionar o bem-estar para a sociedade, né? Para tanto, ele necessita desenvolver uma série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas. Quais são as áreas principais que o Estado precisa atuar? Saúde, educação, meio ambiente, né? Seriam, assim, áreas amplas que deve-se proporcionar várias políticas públicas que venham a consolidar esse bem-estar da sociedade. Então, para atingir resultados em diversas áreas e promover o bem-estar da sociedade, segundo Lopes, os governos eles se utilizam das políticas públicas, que podem ser definidas da seguinte forma, e aí vem o que cita Lopes. Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Lembra no início da nossa aula que nós perguntamos o que é políticas públicas? Como é que nós podemos definir? E aqui o Lopes traz uma definição para nós. A definição do Lopes é que por políticas públicas, nós podemos definir esse conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Então, esse conjunto de ações se constitui em políticas públicas. Está dando para vocês entenderem e acompanhar? Eu tá rápido? Querem fazer uma pergunta? Tá tranquilo? Tá muito acelerado? Então vamos lá. A política pública é, pois, uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Vamos sempre imaginar assim. Para que possamos criar uma política pública, ela vem, primeiramente, a partir de um problema identificado. Então, primeiro identifica-se um problema, e a partir desse problema identificado, vamos propor uma política que vem de encontro a ações que serão desenvolvidas para
amenizar ou para resolver esse problema. Ok? Então, ela possui dois elementos fundamentais, que são a intencionalidade pública. Então, ela tem uma intenção pública e a resposta a um problema público. Ou seja, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como sendo relevante de uma forma coletiva. Professora, vamos dar aqui um exemplo. Professora Rosiane, vamos ver um exemplo para nós entendermos melhor. O analfabetismo é um problema no Brasil? O que vocês acham? O que vocês pensam? É? Sim ou não? Então, o analfabetismo, ele ainda é um problema educacional no Brasil. Então, identificado o problema, o elevado número de pessoas no Brasil encontram assim aí como ainda analfabetos, vamos dizer. Então, precisamos de políticas públicas para a resolução desse problema, para amenizar esse índice elevado de pessoas analfabetas. E aí sim, identificado o problema, nós vamos ter que verificar uma política ou políticas públicas que venham a melhorar essa condição. Então, houve a identificação do problema e agora vem justamente as ações para que esse problema seja resolvido. E é um problema de forma coletiva, né? Sejam ações que venham a trazer benefícios para uma coletividade. Tá bom? Então, nós vamos ter, para uma política pública, nós vamos ter o poder executivo envolvido, certo? Envolve o poder executivo, envolve o poder legislativo, porque de repente pode tornar leis, podem ser criadas leis que complementem essas políticas públicas, leis que venham a citar os artigos de como poderão estar auxiliando, melhorando a condição daquela problemática identificada. E vamos encontrar o Conselho, né, de Políticas Públicas, que vão estar analisando e verificando se, vamos dizer assim, se as ações estão atendendo realmente ao propósito de amenizar a problemática ou resolver a problemática. Tá? Então, nós vamos contar com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e os Conselhos de Políticas Públicas, certo? Vamos dizer, uma política pública voltada, vamos para o exemplo da educação especial. A política da educação especial preconiza que a educação da pessoa com deficiência, ela tem que ser trabalhada no contexto do ensino regular. Então, está lá na política pública da educação. Certo, muito bem. Aí, transforma-se esse documento em um documento legal e os conselhos de políticas públicas devem fazer toda uma análise ao longo dos anos para saber se está acontecendo e se está tendo resultados, o que a política pública voltada para a educação especial está desenvolvendo. Tá bom? Ela acontece nesse formato, tá? Nessas condições. Ok? E agora nós vamos ver os dois enfoques para o estudo das políticas. Quais são esses dois enfoques que
que envolve as políticas públicas são programas e projetos, tá? Nós vamos ter programas e projetos, certo? Então, nós vamos ver agora o que é um e o que é outro. Né? Então, o guia elaborado pelo PMI, que é o Instituto, né, Administrativo de Projetos, como é que ele trata projeto? Como é que ele trata, como é que ele entende, como é que ele cita projeto? Então, o PMI cita projeto como um esforço temporário empreendido para criar um novo produto, serviço ou resultado exclusivo. Seria uma primeira definição de projeto. Esforço temporário empreendido para criar um novo produto ou criar um serviço ou um resultado exclusivo. Todos vocês, acredito que já fizeram algum projeto em algum momento de suas vidas. Ou projeto, vamos dizer assim, na área da educação, ou projeto de TCC, né? Projeto de conclusão do trabalho final, ou um projeto mesmo na sua empresa, ou um projeto na sua vida. Todos nós entendemos, de alguma forma, o que é um projeto. Tá? Então, apesar de o projeto ser temporário, vamos dizer assim, porque o PMI está dizendo que ele é temporário, apesar de ter uma característica de ser temporário, ele não significa que o produto gerado por esse projeto, ele terá início e fim bem definidos. Tá? Nós vamos entender que o projeto, ele traz o seu objetivo, ele traz como será o seu desenvolvimento, e ele traz o que se pretende. Então, chega-se ao final de um projeto quando os objetivos tiverem sido atingidos, quando se percebe que eles não podem ser alcançados ou quando não houver mais necessidade de o esforço, né, desse projeto existir. Então, o projeto, ele é bem pontual, ele é temporário. Se eu verifiquei, vamos dar um exemplo para vocês. Se eu verifiquei que lá na minha escola, que eu sou gestora, ou que eu sou pedagoga, que eu sou coordenadora, um exemplo simples, né? Se eu verifiquei que eu preciso desenvolver um projeto porque está tendo um número elevado de estudantes evadidos, então eu vou desenvolver um projeto para que esses estudantes retornem ao espaço da escola. Então, ele será um projeto que nós vamos buscar trazer esses estudantes de volta para a escola, e esse será o objetivo principal. E depois, é claro, que tendo o retorno desses estudantes, amenizando o problema ou resolvendo de forma total o problema, não precisa mais a existência desse projeto. Tá? A partir desse exemplo que eu trabalho aqui com vocês, é para vocês entenderem também da mesma forma que um projeto governamental, um projeto de governo, de uma política pública, ele traz também essa intenção. Ele pode ser um projeto com uma limitação no tempo, um projeto para ser desenvolvido em 3 anos, em 4 anos, em 2 anos. Assim que se atinge, se consegue o alcance dos objetivos, pode-se finalizar o projeto. Tá bom? Essa é a intenção aqui para esse esclarecimento dessa explicação. Então, além disso, ele tem diversas outras características, o projeto. Quais são essas outras características?
o projeto é mais relacionado ao nível operacional do que os programas, ou seja, ele vai mais diretamente na ação, na intervenção, tá? Na operação que se tem que se desenvolver para melhorar a condição, uma condição do saneamento básico da sociedade, a condição da saúde naquela comunidade, vamos dizer, do São José, ou uma condição de melhorar a educação nas escolas da região norte, certo? Então, ele é assim mais operacional, é uma das características, tá? Do que os programas, que depois nós vamos ver que os programas são diferentes. Também o projeto está submetido às técnicas modernas de gerenciamento, isto é, aplicação de conhecimentos para que possamos desenvolver um projeto de um governo, né, um projeto de uma ação governamental. Nós temos que ter conhecimentos específicos, habilidades e estratégias para a implementação do projeto, sempre com o intuito de promover a execução de projetos de forma efetiva e eficaz, certo? Ou seja, tem que ser um projeto que promova esses resultados, né? E tenha uma eficácia no propósito que se tem da resolução daquela problemática X encontrada, certo? Então, são características de projeto. Tá? O projeto ele é mais temporário, ele é mais operacional do que os programas, ele necessita que quem está à frente do projeto tenha conhecimentos dos problemas, tenha habilidades para colocar o projeto em ação e saiba utilizar as estratégias, vamos dizer, melhores possíveis para o alcance dos objetivos. Geralmente, o projeto, né, envolve uma equipe multidisciplinar, uma equipe, vamos dizer assim, de pessoas que sejam formadas em outras áreas, certo? Para resolver o problema da educação ambiental lá da comunidade, vamos dizer, da comunidade da Centro-Oeste. Eu preciso, sim, de pessoas que entendam também de educação, também de gestão ambiental, também de questões sociais, serviço social. Então, essa equipe multidisciplinar, ela precisa, quando pensamos em efetivar um projeto. Tá? Ela não precisa somente de gestores que entenda de políticas públicas, mas ela precisa também de uma equipe que entenda da problemática que está sendo visualizada. O projeto ele está limitado a fatores críticos como tempo, qual é o tempo do desenvolvimento desse projeto, qual é o custo que vai se ter para efetivar esse projeto, quais são os recursos necessários para o desenvolvimento desse projeto. E tudo isso implica a adoção cada vez mais comum de pessoas envolvidas nessa gestão de projetos para auxiliar esse desenvolvimento. Pessoas que tenham essa visão dessa amplitude. Por isso, é muito importante contar com essa equipe multidisciplinar, porque cada um vai trazer a sua contribuição. Fator tempo, 2 anos não dá para se resolver aquela problemática. Os igarapés daquela zona estão muito comprometidos, então não vão ser rapidamente que vamos resolver. Só um exemplo, tá bom? De que forma se dá. E também o projeto assume uma forma clara, planejada e controlada em todas as suas vertentes. A todo momento, por ele ser
o projeto ter uma característica operacional, ele a todo momento ele assume uma forma clara, uma forma bem planejada e controlada. Tá? Tem que estar controlando a ação por ação. Tá? Porque ele é uma ação maior, mas ali ele tem várias ações pontuais a serem desenvolvidas. A entrega do produto, ou seja, a entrega da área, vamos dizer, já pronta, com a questão ambiental já trazendo benefícios para aquela sociedade ali. Então, ela entrega o produto ou os serviços exclusivos. Tá? Ela trabalha assim diretamente com aquela exclusividade, já que foi pontuado uma zona da área do estado do Amazonas, por exemplo. Ela vai ter uma exclusividade de um trabalho para aquela área, certo? E também trabalha com prazos. Nós já falamos, trabalha com prazos pré-definidos. O projeto será trabalhado em 2 anos. O projeto será trabalhado em 3 anos. Então, tem um início e tem um fim. Tá? Ele é temporário. É uma das grandes características do projeto é que ele é temporário, certo? Tá dando para entender? O cumprimento de prazos, os benefícios de um projeto. Quais são os benefícios que nós podemos citar de um projeto? Dentro das políticas públicas, o projeto de benefícios é o cumprimento de prazos. Se a previsão foi entregar aquela área ambiental trabalhada já com a limpeza que foi necessário, com o reflorestamento necessário, vamos dizer, se o cumprimento, a previsão foi 2 anos, então que possa se cumprir em 2 anos. É um benefício. Não existe garantia de que um projeto acabará no prazo planejado. Tudo bem, nós sabemos que pode ser. O projeto também é flexível. Visto que imprevistos podem ocorrer, podem até acabar a verba ou ter corte nas verbas e não ser conclusiva aquela ação, tá? Isso tudo pode acontecer. E aí o projeto que estava previsto em 2 anos não terminou, terminou em 3. Contudo, o gerenciamento de projetos oferece ferramentas e recursos que ajudam a antecipar e a minimizar esses atrasos, ou mesmo avisar com antecedência que determinada atividade não está concluída no tempo previsto. Por isso, essa gestão do projeto, de alguém estar ali verificando se faltou verba, se faltou recursos humanos, se a previsão que se tinha era que era uma área X, mas teve que ampliar um pouco mais. Né? Então, tudo isso vai sendo visualizado por alguém que está na linha de frente dessa gestão, desse projeto, e essa pessoa, essa equipe, eles devem sinalizar se o projeto vai precisar de maior tempo ou não. A antecipação aos problemas. Com o levantamento dos riscos existentes em um projeto, torna-se mais fácil elaborar soluções para evitar que eles ocorram ou que ajudem a minimizar os seus impactos sobre as atividades. Então, é possível fazer essa antecipação de problemas que podem até surgir durante a execução do projeto. E também ir trabalhando essa identificação desses problemas de forma que venha a minimizar esses impactos para a sociedade que será beneficiada. Isso ajuda a aumentar a eficiência e a qualidade dos produtos
e dos serviços oferecidos, tá? Pela empresa que foi contratada ou que está ali para desenvolver o projeto. Geralmente também, quando é um projeto de governo, se contrata uma empresa que possa desenvolver essa ação. Então, isso aí tem que ser muito bem observado, certo? Também, nós temos ainda nos benefícios do projeto essa flexibilidade. Essa flexibilidade, o projeto, ele garante que essa flexibilidade de poder ser alterado a qualquer momento. Tem-se uma previsão, mas tem essa flexibilidade de alterações no projeto. Até alterações de empresas contratadas. Você fez no projeto a previsão de contratar uma empresa X e, de repente, você analisou que essa empresa X não está atendendo a demanda necessária e pode trocar de empresa, né? E, havendo essa necessidade, o projeto ele é flexível. Só é preciso tomar cuidado de fazer mudanças que sejam coerentes com os objetivos e avaliar os impactos. Contratar nova empresa. Ela vai dar continuidade realmente ao que se pretende para chegar ao objetivo? Bom, é possível saber exatamente quanto cada fase do projeto custa. A primeira fase, novamente, o exemplo do Igarapé, a limpeza do Igarapé. A segunda fase, o reflorestamento. A terceira fase, vamos dizer, colocar ali uma praça naquela área ali. Então, tudo isso, tornar aquela área um bosque. Então, tudo isso aí é possível verificar que cada fase do projeto, cada etapa, ela tem um custo, certo? E é possível mudar esse custo, é possível verificar outras empresas. Então, ele também é flexível, tem essa flexibilidade. Ok? O outro benefício do projeto, colegas, é a comunicação. Tá? É trabalhar com a comunicação. As informações, elas devem ser compartilhadas. Compartilhadas com quem? Com a empresa contratada, com a equipe multidisciplinar, com as pessoas que estão na gestão das equipes. Então, para isso, tem que ter essa comunicação. Vamos ter que parar 3 meses, 4 meses, porque a verba que estava prevista não saiu. Então, vai ter que parar os serviços, vai ter que parar a ação, vai ter que parar a ação por algum motivo, tem que ter comunicação. Vamos avançar na área, é possível avançarmos nessa área, tá? Então, a comunicação entre os envolvidos no projeto, ela é necessária, precisa acontecer, tá? De forma a identificar as melhores soluções, de forma a melhorar os atrasos que podem surgir durante a execução e em outras questões que surgem durante o desenvolvimento do projeto. Aí, como nós falamos que nós temos 2 enfoques de políticas públicas, projetos e programas, nós vamos entrar agora nos programas, tá? O que é um programa dentro das políticas públicas, dentro da ciência política? Então, nesse contexto das políticas públicas, o programa, ele é o conjunto de projetos coordenados entre si de forma articulada e dinâmica e que visam objetivos comuns. Ó, que legal! Então, o programa já deu para nós entendermos que ele tem uma amplitude bem maior que o projeto, tá? O programa, ele pode conter vários projetos em si, né?
Porque o programa ele tem essa composição de um conjunto de projetos coordenados e que tem também o programa, ele tem objetivos comuns, objetivos que beneficiem uma sociedade, beneficiem elevado, né? Vamos dizer, o estado todo, o município todo, uma nação toda, tá? Em caso de um programa para uma escola, vamos dizer, uma escola toda, né? Se for um programa voltado para uma escola, tá? Mas aqui nós estamos falando diretamente de um programa voltado para as políticas públicas, não diretamente para programas particulares, né? Programas, projetos escolares ainda, certo? Então, nesse entendimento de que o programa ele tem uma amplitude maior, essa integração ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, o desdobramento de um projeto em diversos outros projetos menores, em função de sua extrema complexidade. Então, o programa ele também vai precisar de um projeto amplo, e esse projeto amplo, chamado programa, ele pode ser desmembrado em projetos, diversos projetos menores, para que a ação se desenvolva e o programa tenha um desenvolvimento qualitativo. Tá? Então, e também a segunda forma é agregação de projetos, ou seja, pega-se vários projetos já existentes e coloca-se em um programa, transforma-se alguns projetos, a junção dos projetos em programas. E que eles possam ser, depois executados em forma de programa, tá? De forma paralela. Bom, então, há essas duas formas. Ou pega-se o projeto e se desmembra em vários projetos menores, ou pega-se alguns projetos já existentes e se compõe um programa. Tá bom? Mas o primeiro entendimento e o principal é que o programa ele tem uma amplitude maior que o projeto, que os projetos em si. Então, os programas também são mais complexos. Os projetos temporários que nós falamos, eles são bem mais simples, até de acompanhar. Os programas, eles são mais complexos, uma característica. Inclui mais variáveis e geram mais entraves do que os projetos. De maneira geral, um programa ele depende dos projetos. O programa ele depende do andamento dos projetos que estão ligados a este programa, visto que a finalização ocorre apenas quando os projetos eles forem todos contemplados. Tá? Então, os programas eles têm uma amplitude de tempo maior. Por que as pessoas dizem assim, muitas vezes os nossos governantes eles fazem projetos e não programas? Quando fazemos programas de governo, tem-se a intenção de que o próximo governo venha a dar continuidade aos programas. Ao passo que, se as políticas públicas não desenvolverem programas, desenvolverem somente projetos, quando termina os prazos dos governantes, 4 anos, a tendência são os projetos finalizarem também. Então, quando se tem programas de governo, programas de políticas públicas, os programas eles não precisam serem finalizados quando troca-se o governo.
eles podem, sim, terem continuidades nos governos vindouros, tá? Nos governos que vão assumindo, nos representantes públicos que vão assumindo as novas políticas públicas e poderão dar continuidade a esses programas. Então, podemos dizer que o programa se relaciona com o benefício e os projetos são mensurados com relação ao impacto do benefício. Exemplo, um programa de vacinação. Olha só, nós até estamos tendo esse programa de vacinação. Então, olha esse exemplo. O programa de vacinação tem como benefício a redução da mortalidade, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a redução da demanda hospitalar. Esse vamos dizer, o benefício que um programa de vacinação traz para a sociedade. Este programa, ele é sustentado por vários projetos de vacinação. Os benefícios de um programa são a soma dos benefícios de todos os projetos pelos quais ele é composto. Então, olha só, prestem bem atenção. Programa, esse exemplo aqui é o programa de vacinação, que tem esse benefício, reduzir a mortalidade, reduzir a demanda hospitalar e reduzir, trazer esses benefícios, né, na qualidade de vida. Dentro desse ter vários projetos, porque nós vamos ter o projeto de vacinação da H1N1, exemplo. Nós vamos ter projeto de vacinação da Covid-19. Nós vamos ter projeto de vacinação da BCG, projeto de vacinação da paralisia infantil. Isso? Então, esses aí são projetos. Esses projetos, eles fazem parte desse programa de vacinação. Tá? Então, cada momento, para o mês de outubro, estamos prevendo já o desenvolvimento do projeto da vacinação da BCG, ou da vacinação da paralisia infantil. Para o mês de agosto, estamos prevendo o desenvolvimento do projeto da H1N1. Né? Então, esses projetos, eles estão dentro do programa de vacinação. Deu para entender? Vocês estão calados? Eu estou falando só? Tá dando para entender? Alguém me sinaliza aí? Então, vamos lá. Era esse aqui que eu estava. Acabei pulando mais de um, será? Não, é este aqui mesmo. Tá. Então, um projeto, ele representa um esforço único, ou seja, um grupo de pessoas que se reúnem para criar um único produto ou desenvolver um único serviço ou resultado exclusivo. Enquanto no programa há uma diversidade de projetos, gerando um pacote coeso de trabalho. Ou seja, para o programa de vacinação, para que ele possa ter êxito, ele precisa desenvolver vários projetos. E para o projeto de vacinação da H1N1, para que dê certo, ele precisa, né, atingir o seu objetivo, aplicar a H1N1 a toda a população. Para que o projeto de vacinação da BCG ele tenha êxito, ele tem que, então, fazer o quê? Conseguir vacinar o número de crianças previsto. Bom? Então, o programa, assim como o projeto, tem seus benefícios. Os benefícios de um programa.
A equipe do programa, ela é orientada para a obtenção de resultados, que podem ser tangíveis ou não. Os benefícios alcançados são a soma das vantagens proporcionadas pelos projetos. Então, é calculado, é verificado se os projetos conseguiram alcançar. Se eles conseguiram, certamente que trouxe benefícios para os programas. O que pode representar uma mudança na cultura organizacional ou nos processos de trabalho da equipe que também trabalha nos programas, que é uma equipe bem mais extensa, tem uma amplitude maior. Tá? O estudo das políticas e os modelos da relação Estado-sociedade, Estado-sociedade civil e políticas públicas. Nós acreditamos que vocês conseguiram compreender em si qual é a diferença de um programa para um projeto. Conseguiram identificar as características dos projetos e conseguiram identificar as características dos programas. E conseguiram identificar que muitos projetos fazem parte dos programas, que os programas têm uma amplitude maior. Agora, nós vamos ver esse estudo das políticas, alguns modelos que estão relacionados ao Estado, à sociedade civil, e como é que se organiza perante as políticas públicas. Então, nós vamos ver aqui que é muito importante frisar, inicialmente, que a política pública ela não se refere apenas às questões que envolvem a sua formulação. Ou seja, o que é isso? A partir dos desdobramentos da aplicação dos recursos, dos seus aspectos jurídicos, da legitimidade ou apenas como atributo do Estado. Quando nós falamos de uma política pública, nós estamos falando da identificação de uma problemática, nós estamos falando dos benefícios que podem trazer para uma sociedade, nós estamos falando do bem-estar proporcionado à sociedade, né? Então, nesse sentido, nós não podemos pensar numa política pública apenas numa formulação simples, sem desdobramentos. Mas nós temos que pensar que deve-se debater também a sua historicidade, o surgimento das ideias e dos atores envolvidos. Por quê? Porque para que eu possa pensar, vamos em exemplo, em um programa ou em um projeto para minimizar o elevado número de analfabetos do Brasil, eu tenho que pensar historicamente como foi que o Brasil se constituiu. Qual a condição de educação que o Brasil vem se desenvolvendo? Nós somos um país subdesenvolvido. Como é que essa educação ela vem sendo trabalhada de forma histórica? Quais os programas de educação que foram implementados no Brasil em determinados períodos? Então, de alguma forma, essa historicidade, esses atores envolvidos, eles vão estar pautados, sim, quando nós falamos nessa relação Estado-sociedade, essa relação sociedade civil. Então, afinal, é da relação entre os autores, como cita aqui o Bonetti, 2007, é dessa relação entre atores como o Estado, classes sociais e a sociedade civil que surgem os agentes capazes de definir a política pública. Então, o Estado, as classes sociais, a sociedade civil, ela tem os seus representantes, ela tem as pessoas que analisam,
que estão à frente de propor, né, de citar políticas públicas que venham a trazer benefícios para a sociedade, né? Então, uma política pública, ela não nasce assim do nada. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser debatida. E esse debate, ele envolve pessoas, né, de várias classes sociais, como também de toda a sociedade civil. Bom, isso é muito importante. Então, nós vamos ressaltar que durante o ciclo da política pública, ela ocorre o envolvimento de diferentes pessoas, ocorre o envolvimento de diferentes instituições da área educacional, vamos dizer, se nós estamos falando do exemplo do analfabetismo, do elevado índice de analfabetos, vai envolver assistentes sociais, vai envolver educadores, pedagogos, vai envolver instituições educacionais, vai envolver as instituições sociais de assistência às comunidades, né? Então, envolve pessoas, envolve instituições, cada qual inserindo um pouco de seus interesses particulares quando da implementação da política. Então, para que essa política, que venha a se tornar um programa para minimizar o índice de analfabetismo, o elevado índice de analfabetismo, nós vamos ter que contar, né, com essas particularidades também das instituições, das pessoas, no sentido de fazer contribuições para essa política. Portanto, a política pública, nós vamos entender que desde a sua elaboração até a sua operacionalização, ela segue um ciclo inerte num contexto social, onde há conflitos e necessidades a serem harmonizadas, certo? É interessante que possamos ouvir as comunidades, é interessante que possamos ouvir, pensando em uma política pública, os envolvidos que serão beneficiados, né? E aí o Bonetti, aí, em 2007, ele cita o seguinte, que essa abordagem, né, é o poder, o resultado da dinâmica de jogo de forças que se dá no âmbito das relações de poder, com a participação de grupos políticos, grupos econômicos, classes sociais, vamos dizer assim, diferenciadas, né, claro, e demais organizações da sociedade civil. Então, quando se pensa na organização de propor uma política pública, nós vamos pensar, sim, como o Bonetti bem cita, que é preciso unir, né, no âmbito das relações, esses poderes, é uma relação de poder, na verdade, porque envolve a participação de grupos políticos, grupos econômicos, classes sociais, envolve a participação da sociedade civil, certo? Porque cada um vai proporcionar a sua contribuição, né? Agora, nós vamos ver aqui que nós temos alguns, vamos dizer assim, modelos de políticas públicas que elas vão de encontro, né? A sua natureza, ela vai de encontro ao modelo vamos dizer, governamental que pode ser trabalhado, que está sendo desenvolvido, que pode ser implementado.
Então, nós abordaremos agora as visões do modelo pluralista, do modelo marxista, do modelo elitista e corporativista. Então, no primeiro modelo, que é o modelo pluralista, nós temos que entender que a abordagem pluralista, ela tem sua origem nos Estados Unidos. A sua preocupação, ela constitui-se em captar o modo como as reivindicações e as necessidades da população são atendidas pelo sistema. Então, nesse modelo pluralista, procura-se, sim, verificar quais são as reivindicações que a população está fazendo, né? Está sendo atendida pelo sistema, e o Azevedo 2001, ele traz a seguinte contribuição para nós. Não está em pauta se o sistema, né, se esse sistema irá atender ou não às demandas da população, mas como são formuladas as políticas. Este modelo de abordagem, que é o pluralista, supõe uma população politicamente ativa, participativa. O Estado constitui-se como um mediador de conflitos inerentes aos grupos, funcionando como um órgão autônomo. Então, vamos imaginar como se fosse um órgão autônomo, o Estado, que conta com a participação da população, e essa população, com seus grupos todos envolvidos, ela é conhecida, entendida como uma população ativa e participativa. E o Estado entra como um papel de mediador de conflitos. Então, para que as necessidades da população, para que o que a população necessita seja atendido, é a própria população que vai se organizar, né, de forma a contar com a participação do Estado enquanto mediador e, de repente, a política pública venha a atender essas necessidades. Tá? Então, esse é o modelo pluralista. Aqui o Frei também, ele traz uma contribuição para nós, dizendo o seguinte: em sociedades com alto grau de desigualdade, como o Brasil, o pluralismo não funciona, pois somos ainda uma democracia delegada. Então, o modelo não tem uma funcionalidade para o Brasil, porque o nosso modelo de governo é um modelo democrático. E nesse modelo democrático, nós temos um representante que é escolhido pelo povo e está ali representando o povo e deve promover os programas e os projetos em benefício do povo. Então, os cidadãos, em sua maioria, não assumem uma posição ativa na sociedade. Eles delegam aos políticos, seus representantes, o poder de decidir de uma forma incondicional sobre suas necessidades. Então, os defensores do pluralismo, eles não ignoram a tecnoburocracia. Então, já o pluralismo, para nós brasileiros, ele não é um modelo, porque nós escolhemos os nossos representantes e delegamos aos nossos políticos esse poder de decidir por nós o que é preciso diante das nossas necessidades serem implementados,
serem realizados. Okay? O modelo marxista seria o segundo modelo. Nesse modelo marxista, nós vamos ver que no tocante à tradição crítico-marxista, vocês todos já acredito que já ouviram falar em Marx, em Karl Marx, e nesse modelo crítico-marxista, inicialmente nós destacamos que as políticas públicas elas não foram objeto de estudo de Karl Marx, no sentido de o grupo traz para nós de podermos afirmar que ele tem uma teoria de Estado. Na verdade, o Karl Marx trouxe sim, várias contribuições, mas o foco dele justamente em denunciar as raízes, tá? As raízes das desigualdades e da exploração dessa sociedade própria, né, do capitalismo, né, e que repercute de alguma forma nas ações do Estado burguês e que, segundo o Karl Marx, é a expressão da sociedade de classes. Então, o Karl Marx ele trabalha muito bem que deve haver a luta de classes para que possa se acabar com as desigualdades sociais, as desigualdades provenientes da própria sociedade capitalista. Então, a política educacional, vamos pensar assim, ela constitui-se em um mecanismo de sustentação, de reprodução do capital. Ela traz em si a contradição, pois ao se garantir o direito à educação, transcende-se o caráter regulatório, ideológico, implícito nessa política de Estado e abre-se uma brecha para potencializar a luta da classe popular. Então, nesse modelo marxista, o Karl Marx, ele coloca muito bem que as classes elas devem se organizar para que não exista uma classe dominante e uma classe dominada, para que possa prevalecer a igualdade das classes, né? E não as desigualdades. Então, se vocês forem ler o Karl Marx, vocês vão entender melhor qual é o que ele traz quando ele fala justamente dessa intenção, né, dessa teoria de Estado, desse Estado burguês que ele apresenta e dessa política educacional que, de uma forma, ela pode trazer uma reprodução do capital, que ela pode trazer, sim, que a educação ela também tem esse caráter regulatório e um caráter ideológico. O terceiro modelo é o modelo elitista. Esse modelo elitista, nós vamos ver que quando a teoria elitista contrapõe-se à pluralista, e no Estado moderno, o Han e o Rio 93, eles explicam que está ligada à centralização de poder nas mãos de uma elite política, né, que podemos denominar, que ele denomina dos burocratas, dos militares, dos aristocratas e dos empresários. Esse seria o modelo elitista, onde o poder está centralizado em algumas pessoas, que ele traz como exemplo aqui, militares, os empresários. E sim, nós vamos ter, sim, modelos, nós vamos encontrar
políticas públicas e modelos governamentais que se perpassam. No Brasil, nós tivemos um momento já de nossa história que nós vivenciamos o governo militar, temos uma história, né? Então, não obstante as instituições serem geridas por grupos minoritários, porque é uma minoria, é um grupo minoritário comandando um elevado, né, comandando uma sociedade inteira. Então, é possível a compatibilidade deste modelo com a democrata pluralista. Isto porque, segundo esses autores Han e Hill, a competição entre líderes de partidos políticos e elites de grupos de pressão durante as eleições representaria a forma sob a qual a democracia funcionaria no Estado moderno. Ou seja, de alguma forma também nós vamos encontrar, mesmo que na democracia, de repente, esse modelo elitista. Se os nossos representantes, de repente, contarem com toda a participação, vamos dizer assim, dos empresários, daqui a pouco os empresários podem estar liderando toda uma nação. Então, esse modelo elitista, a nossa compreensão é nesse viés de que uma minoria de uma representação de uma elite política poderá estar governando uma sociedade inteira. Uma sociedade inteira. E os exemplos aí, os burocratas, os militares, os aristocratas, os empresários, ok? E o quarto modelo é o modelo corporativista. Tá? O modelo corporativista, essa quarta visão aqui, segundo o Han e o Hill, 1993, ainda com as contribuições do Hinkler, ele caracteriza o Estado frente ao seu relacionamento com o trabalho e o capital como dominante e independente de classes ou grupos econômicos. Então, o propósito da teoria é colocar o Estado na direção do processo de acumulação de capital. Ou seja, ele agiria na direção do processo de acumulação de capital, né? E em prol de determinados grupos, conforme sua conveniência. Observa-se, portanto, como explica o Jessup, 1982, citado por Han e Hill, que o Estado representa um aglomerado de instituições envolvidas em conflitos e interesses e que gera impactos sobre cidadãos. Nós vamos ter modelos corporativistas em algumas ações, são aqueles que têm interesses próprios, vamos dizer, na área da saúde. Muitos fazem um corporativismo ali, de médicos, de doutores, que com interesses próprios se organizam em um modelo corporativista. Né? Então, esses modelos, para nós entendermos, esses 4 modelos, como é que nós podemos encontrar as políticas públicas, como é que, de alguma forma, se dá essa relação e entendermos essas abordagens políticas. Essas abordagens políticas.
Ok? Vocês conseguiram aí acompanhar? Tem perguntas aqui? Deixa eu verificar. Tudo ok? Tem alguma pergunta aqui no chat? Professora, a pergunta que eu tenho é em relação à atividade. Eu posso colocar ela lá mesmo no portal que a senhora verifica, né? Isso, sim. Você já tem atividade já de amanhã? Já foi passado? Da aula de amanhã, não. Da aula, não, da aula 1? Da aula de hoje, sim. Sim, não é isso? Tá, aí Já. vocês podem responder e postar, porque quando posto, eu tenho acesso, corrijo e aí é lançado a nota. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Podem postar, não precisa encaminhar para o meu e-mail, não. Pode postar lá, mesmo no portal que você já tem a senha, o acesso, que eu vou corrigir por lá e, ao corrigir, eu já mando a devolutiva para vocês. Ok? Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Deu? É bom que esse material depois vocês podem estar fazendo uma revisão, né? Uma revisão. A atividade, ela é simples. Querem que eu explique aí a atividade? Professora, eu quero que explique. Oi. Eu sou a Mara, professora. Porque aqui o áudio Nara. chega muito ruim. Nara, vou explicar assim, tá? Vocês querem que eu projete aqui, explique? Tá, obrigada. Tá, eu vou tirar Melhor, essa então. Tá, eu vou tirar então aqui. Em alguns momentos o áudio estava falhando, professora, aí ficou difícil de compreender. Então, melhor mesmo seria que a senhora explicasse, mesmo como falou a colega, como será feita a atividade. Tá bom. Deixa eu explicar. Deixa eu ir aqui, tirar. Já tirei daí, não? Sumiu para vocês já? Já está aparecendo. Já está aparecendo? Agora sumiu. Já? Tá. Então, vamos colocar este aqui para explicar. E aí... já projetar aqui para vocês. E aí eu acho que eu saio. Oi? Será que eu saí da sala? Não. Estou lhe Não, vendo. né? Tá. Pensei que eu tivesse saído. Não, continua aí.
Ah, tá aqui. Aqui. A senhora quer que eu envie atividade lá para o grupo? Oi? Pode enviar. Pode. Tá, vou enviar. É porque estou com muita tela aberta aqui. Eu estou até desligando aqui essas telas, por isso não está... Acabei de enviar lá para o grupo. Tá. Ah, tá aqui. Pronto, veja aí se já aparece para vocês. Agora sim, professor. Então, aqui, ó. Aqui é o seguinte, a política educacional constitui-se, aí tem uma citação, né? Um meio de garantir a sociabilidade da força de trabalho segundo os parâmetros próprios do capitalismo. É desta perspectiva que considera a implantação dos sistemas políticos e o seu caráter obrigatório e universal. A regulação estatal sobre a educação, conjugada a outras políticas públicas, constitui-se, assim, numa das características para regular e manter a possibilidade e continuidade do trabalho assalariado. A partir de seus construtos, infere-se, portanto, que a atuação do Estado na oferta da educação básica, obrigatória e gratuita, não deixa impurezas nos filtros de seletividade a que se submete o direcionamento da sua ação, segundo Azevedo. Aí, ó, comente a citação e cite alguns exemplos de programas e projetos da educação brasileira que você conhece. Você vai, aqui é uma citação, você vai comentar o que você entendeu, tá? Se você concorda com a Azevedo, se você quer completar que realmente nós estamos num país capitalista e a educação, de alguma forma, ela é um processo regulatório, ela regula, né? Ela controla, vamos dizer, ela controla de alguma forma as classes sociais, ou mesmo que ela não chega a atingir a todas as pessoas. De repente, a educação ela ainda é oferecida para uma elite, né? Por mais que se busque atingir a toda uma população, muitos ainda ficam de fora da educação, principalmente da educação superior. Quantas pessoas gostariam de fazer um curso superior e não conseguem, né? E não conseguem. Então, essa citação aqui é como se fosse só um início para vocês. Mas aí você pode fazer uma produção textual, pode fazer, comentar e ao mesmo tempo trazer assim o conhecimento de vocês sobre a educação. Tá bom? Um texto. Pode fazer um texto. Ah, professora, também eu não quero fazer um texto, eu vou comentar aqui em linhas sucintas. Tudo bem, tá? Mas eu penso assim que vocês têm capacidade de, a partir dessa citação, produzirem aí uns comentários sobre a educação, tá? E o outro ponto seria logo depois do texto, tá? Ou então no texto mesmo, quem quiser já pode citar programas e projetos da educação brasileira. Por exemplo, alguém sabe citar algum programa, um projeto? Quem está na área da educação, projeto de aceleração da aprendizagem. Já ouviram falar? Sim, professora, o programa Bolsa Família. Isso, o ProUni.
Não é isso? Também. Então, vocês poderão pesquisar também, tá? Pesquise quais os programas do governo federal para a educação. Por que vocês vão pesquisar? Porque é uma forma de vocês conhecerem. Tá bom? Não tem problema não. Professora, eu pesquisei aqui e dei isso. Ótimo. Essa é uma forma de aprendizagem também. Então, fique à vontade para vocês pesquisarem. Pode pesquisar até aqui na CEMED, na SEDUC. Tem projetos? Quais são os projetos educacionais que tem? Vocês já ouviram falar Mais Educação? Quem está na área da educação, já ouviram falar nesse projeto, Mais Educação? Sim. Já até acabou, né? Agora ele está no projeto Mais Alfabetização, não é assim? Isso. É isso que eu quero com vocês. Isso, olha, viu como nós já estamos falando aí? Sim, que eu gosto. Professora, então, é isso que vocês vão colocar lá e descrever. Diga. Eu estava pesquisando, né? Antes de começar a aula, eu olhei lá no portal, vi atividade e estava pesquisando. Tem muitos projetos que eu, né, particularmente, desconhecia, né? Que agora eu pesquisei, eu dei uma lida. Mas tem muitos projetos aí que a gente não conhece, viu? Verdade. A tarefa ela tem essa intenção, tá? Ela tem essa intenção de você pesquisar e colocar ali. Aí, olha, que legal você ficar conhecendo, né? Que legal você poder entender que o projeto Mais Educação, ele teve um início, ele teve um fim, ele já acabou, mas entrou o projeto Mais Alfabetização. Bom? E assim vai, programas. Tem o programa Bolsa Família, como a colega citou, tem o programa ProUni, tem o programa de Bolsa do FIES, né? E assim vai. É muito bom, vocês vão encontrar. E o que vocês encontrarem, podem colocar aí. Tá bom? Se quiser, encontrou o projeto, descrever, né, algo sobre ele, é um projeto voltado para isso. Escreve. Tá? Essa forma de você escrever, de você ler ali, você também vai estar aprendendo, como a colega acabou de relatar. Tá bom? Tá entendido? Mais alguma dúvida? Não, professora, até agora tudo claro. Cadê a colega que perguntou? Como é o nome dela? Dona Nara, não? A que perguntou primeiro. Quero saber se ela conseguiu compreender. Sim, professora, eu consegui compreender. Conseguiu? Porque aqui, professora, é muito distante. Sim, aqui é a última comunidade do Rio Amazonas. Ah, tá. Tranquilo, tá? Qualquer coisa, se não compreender... Mas eu compreendi direitinho, amanhã... vou fazer um excelente texto. Certo. Aí amanhã também vocês poderão tirar dúvida, tá? Isso aí não precisa colocar hoje, tá? Tá bom? Não se preocupe, não. Aham. Tranquilo? Tá, professora, obrigada. Nós não vamos até as 22 horas, não, tá certo? Professora, amanhã qual é o horário? Amanhã, às 20 horas já, às 8 horas da manhã, nós estaremos juntos, pode ser? Professora, a gente inicia sempre com eles às 9. Ah, tá, tranquilo. É às 9 mesmo, porque 8 horas é quando é diretamente o presencial. Às 9 horas, tranquilo? Tranquilo, professora. Ah, ótimo, então, tá? Então, muito obrigada pela atenção de todos e amanhã vamos dar continuidade às nossas discussões sobre políticas e legislação educacional. Tá certo, professora. Obrigado. Boa noite para a senhora. Boa noite, turma. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Bye, bye. Boa noite, até amanhã. Boa noite, professora. Até amanhã. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professora. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Boa noite, professora Rosiane. É sempre um prazer revê-la, viu? Quem está falando que eu não estou